Olá a todos e todas! Eu sou o professor Igor Klein Belchior, do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha. Sou igualmente coordenador do LEFAMA, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Talvez vocês já nos conheçam pelo trabalho que fazemos no YouTube. Porém, agora estamos experimentando o formato de podcasts. Inicialmente, nossa preocupação recairá no ensino de história por meio das mídias digitais, pois sabemos que elas chegaram para ficar. Sendo assim, esta rádio e este podcast fazem parte de uma série de entrevistas promovidas em parceria com pesquisadores de todo o Brasil que já apresentaram soluções bem interessantes para a produção do conhecimento histórico utilizando as redes sociais. A variedade de perfis será evidente. Escolhemos entrevistar quem está envolvido com o Instagram, com o Facebook, o YouTube e também o Twitter, na tentativa de reunir relatos de experiências que poderão vir a servir como aporte teórico para as minhas aulas, em uma disciplina na qual eu preparo os alunos para usar justamente essas novidades de uma forma crítica e profissional, mas também para você ou vocês que têm o interesse em começar a desenvolver projetos nesse sentido. Espero que gostem das entrevistas e que se interessem em conhecer mais o trabalho, um trabalho fenomenal desses colegas que serão entrevistados. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à Rádio LEFAMA. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você está escutando este áudio, sinta-se saudado ou sinta-se saudada. Hoje, em nosso quarto episódio sobre conhecimento e redes sociais, eu vou entrevistar aquele que eu considero o maior pernambucano de todos os tempos. Ele vive me dizendo que é Gilberto Freire, mas como eu nunca conheci Gilberto Freire, para mim o maior pernambucano de todos os tempos é o José Maria Neto. Para quem não sabe, o José Maria Neto é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e hoje é professor adjunto da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Ele ministra as disciplinas de Antiguidade Pré-Clássica e Clássica e o mais importante aqui pra gente é líder do Leitorado Antigo, um grupo de ensino, pesquisa e extensão em História Antiga, que dedica-se ao estudo da recepção da antiguidade no mundo contemporâneo. E um dos braços deste grupo é justamente um perfil no Facebook, o Leitorado Antigo, que muito me interessou desde antes de conhecer, inclusive, o José Maria, e que hoje eu gostaria não só de entrevistá-lo, mas também de indicar a você que está aqui nos ouvindo, que conheça o trabalho não só do Zé Maria, mas de todos envolvidos neste projeto, porque além de ser um perfil que eu considero muito informativo e muito bonito, a preocupação com imagens bonitas, inclusive, é algo que sempre me chama muita atenção. Eu gosto muito de ver antiguidades e antiguidades bonitas. Então sempre isso tem no meu Facebook por conta do Leitorado Antigo. Mas não só isso, eu como professor de História Antiga, eu considero que as informações, as referências, inclusive as imagens bonitas que eu já mencionei, são imprescindíveis para uma boa aula na minha área. E eu indicaria também para outros professores, inclusive de ensino médio, ensino fundamental. Bem, em resumo, é um perfil de Facebook que eu indico para todo mundo, não só para os meus alunos, mas para todos que pensam em ser professores de história, porque é lá que vocês vão encontrar muitas e muitas informações para tornarem as suas aulas muito melhores. Então espero que acompanhem este bate-papo e que gostem, porque eu gosto muito de conversar com esse pernambucano maravilhoso. Bom dia. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para esta pequena entrevista. O Leitorado Antigo foi fundado por mim em 2006, ano em que entrei na Universidade de Pernambuco, num campus situado na zona da Mata Norte do estado. Uma região de usinas de cana largamente deficitárias, forte cultura popular, é a terra dos maracatus e nenhuma tradição no ensino de história antiga.
O leitorado surge do diálogo entre a história e a literatura, primordialmente sobre a utilização dos textos literários como artefato da compreensão histórica e instrumento para o ensino de história. E já desde sua denominação, Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão, está voltado não apenas à produção de conhecimento, mas também à sua difusão. Contamos hoje com 12 professores pesquisadores de 5 instituições diferentes, a maior parte deles da própria UPE, dos 3 campos onde há o curso de História, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina. Seja muito bem-vindo, Zé. É um grande prazer, de fato, conversar com você. Você mencionou maracatus, eu gosto muito dos maracatus. A gente podia marcar um encontro presencial com maracatus qualquer dia para a gente curtir um pouquinho presencialmente. O que você acha, né? Mas enfim, não vamos falar de música nesse exato momento, que a ideia é nós discutirmos um pouco sobre ensino. E na sua opinião, Zé, por que é importante para um professor de história antiga, que é o teu caso, divulgar conteúdo nas redes sociais? Acho fundamental essa divulgação. No mundo no qual se tem cada vez mais acesso à informação, não imagino um profissional de história de maneira geral, e menos ainda alguém da história antiga em particular, que não busque o compartilhamento de conteúdo legítimo com todos os que estiverem dispostos ou desejosos de atingi-lo. Há muita coisa francamente errada na rede, muita coisa produzida inclusive por fanáticos com agendas claramente perversas. Por outro lado, há inúmeras outras pessoas que não têm acesso a muitos materiais de qualidade por não falarem outra língua ou não saberem onde ou como procurar. Esse foi o espírito que motivou a criação da página do Leitorado Antigo no Facebook. Sim, eu concordo com você que é imprescindível para um profissional produzir conteúdo. E pegando o gancho nisso, eu gostaria de saber então, porque estar presente, produzir um conteúdo é uma coisa, mas é possível ensinar esses conteúdos, principalmente de antiguidade clássica, pela internet? E se sim, qual dica? Porque eu aprendo com você, então eu acredito que você deve concordar. Então eu já estou pedindo a dica que você teria para quem quer tentar fazer isso. Acho super possível e dou a maior força para todos que tenham esse desejo. A página do LA já tem mais de 14 mil seguidores, gente que interage e curte as postagens. A antiguidade clássica possui um potencial enorme de atratividade. Tenho percebido, por exemplo, como imagens de joias, especialmente as helenísticas, encantam muitos leitores que acabam por compartilhá-las. Reconstituições de cidades antigas, pinturas retratando episódios mitológicos ou cenas históricas, tudo isso parece estimular muito. Ao mesmo tempo, elementos mais corriqueiros, um jarro de cerâmica ou a imagem recriada de 2 mulheres esvaziando penicos numa rua de uma cidade colonial do Império Romano, às vezes provocam uma repercussão inesperada. Tudo isso mostra que é possível, sim, ensinar a antiguidade pela internet. Bem, foi bom você ter mencionado as imagens, porque eu sempre fico falando das suas imagens para todo mundo, que eu acho que elas são sensacionais e como você escolhe elas, enfim, isso a gente vai conversar logo na sequência, mas é uma coisa que eu recomendo, né? Eu acho que é o que você mesmo disse, para quem quer começar a mexer realmente com imagens de civilizações antigas, objetos artísticos sempre deleitam as pessoas na internet. No meu caso, isso funciona. Mas enfim, apesar então da página ter um certo tempo, das mais longevas que eu conheço, você observa que as redes sociais elas podem vir a funcionar como plataformas efetivas de ensino ou estamos apenas vivenciando a moda de produzir conteúdo online devido a essa pandemia? Se sim, a essa primeira pergunta, você observa que elas têm mais a função de curiosidades ou informação, ou elas podem assumir o espaço de plataformas complementares ao ensino regular, como atividades extras ou reforço de conteúdo? Como você bem colocou, nós começamos muito antes da pandemia, em maio de 2014. Naquela época, já percebia meus alunos ilustrando seus trabalhos acadêmicos com imagens de baixíssima qualidade e proveniência duvidosa.
Foi daí que surgiu a ideia de formar um banco de imagens acessível e com legendas em português. As redes podem sim trazer informação, e a curiosidade não é um avesso da informação. Às vezes, uma alimenta a outra. A voz, entre aspas, de uma múmia recriada em laboratório no ano passado, meio que uma extravagância macabra, pode alimentar o interesse sobre como as múmias são trabalhadas e pesquisadas. Recentemente, tive a oportunidade de dar uma palestra online para alunos do 6º ano do ensino médio. E além de serem loucos pelo Egito, eles morriam de vontade de conhecer mais sobre o processo de mumificação. Olha, vou ser bem sincero com você. Muitas vezes eu tenho vontade de pedir aos meus alunos que façam uma garimpagem nessa página sua. Porque eu mesmo já retirei muita coisa ali para as minhas aulas, justamente porque você coloca as referências, como você bem disse, né? Criando a não procedência duvidosa, dando a procedência, uma imagem confiável, já seria uma grande contribuição, um grande ganho que a página traz para a ciência, para a educação de uma forma geral. Mas o fato de ser ainda um banco de imagens, com imagens muito diversas, como você bem disse da múmia, mas eu acrescentaria imagens também de pinturas, paisagens, enfim, de construções, muitos monumentos. A gente tem as reconstruções pintadas que você traz para a gente. Isso tudo me dá realmente vontade de dizer aos meus alunos: vão lá, garimpem e façam vocês os seus próprios arquivos para vocês começarem a usar isso nas salas de aulas de vocês. Mas enfim, por que você então escolheu divulgar todo esse conteúdo no Facebook? Eu vinha do Orkut, que usava apenas para fins pessoais. Só depois de 3 anos no Facebook é que criei a página do Leitorado. Creio que na época era o apogeu da rede, do seu crescimento mais abrupto, e todo mundo parecia ter um perfil por lá. Me pareceu então o lugar mais propício para montar a página. Entendi, mas era isso mesmo. Foi a época que todo mundo migrou do Orkut para o Facebook. Então você foi, por assim dizer, seguindo a leva do pessoal. É uma boa estratégia, inclusive. Hoje eu vejo o pessoal recorrendo muito ao Instagram, mas é justamente porque o Instagram hoje eu acredito que é uma rede social que, de certa forma, vem crescendo mais do que o Facebook, pelo menos atualmente. Mas como é que você, então, escolhe os temas que publica e como é que pensa a exposição desse conteúdo para torná-lo atrativo ao público? Ao longo desses anos, desenvolvi uma metodologia que busco manter. A página é atualizada diariamente e possui 3 seções: notícias, imagens novas e uma imagem de arquivo. Essa exposição poderá sofrer mudanças com o novo layout do Facebook, mas a princípio são 3 notícias, 4 fotos novas de 2 álbuns de fotos e uma imagem de arquivo. Essa disposição existe para aumentar a visualização. Se se colocar 4, 5 fotos em um só álbum, apenas 3 ficarão visíveis para quem abrir a página. Assim sendo, os 2 álbuns que tiveram novas imagens num determinado dia voltarão a receber outras 2 novas no intervalo de pouco mais de um mês, num sistema de rodízio, pois um álbum sem novas adições deixa de ser visto, e é isso que busco evitar, atualizando cada um deles em intervalos regulares. Ao todo, por enquanto, são 77 álbuns, cada um com mais de 100 imagens, um acervo considerável. Bem, enfim, eu vejo que você usa muitas imagens. De onde você colhe essas imagens? Você pega ela diretamente de fontes históricas ou de uma historiografia geral? As notícias vêm de grandes agências de informação ou de revistas específicas, como a Archaeology News Network e a Art Newspaper. O Facebook está repleto de páginas de instituições e publicações respeitadas, e são elas as fontes mais importantes para as notícias. Quanto às imagens, busco sempre os melhores museus. O site do Metropolitan em Nova York, do British em Londres e dos Musei Vaticani e dos Capitolini em Roma são excelentes.
além das grandes casas de leilão, que frequentemente põem à venda peças pouquíssimo conhecidas do grande público e que merecem divulgação. Sempre que necessário, busco bibliografia de apoio para complementar as legendas, mas o trabalho principal é mesmo de tradução, de tornar acessível a um público que só fala português as informações. Com frequência, consulto colegas sobre elementos específicos, e é preciso reconhecer, por exemplo, a ajuda inestimável do professor André Bueno, da UERJ, nos conteúdos sobre a China, que frequentemente só estão publicados em chinês. Não poucas vezes ele me acudiu e ajudou a escrever as legendas. E a página, ela é destinada a um público específico? A página é de divulgação científica. Logo, destina-se a todos os interessados no tema. Certos álbuns, por exemplo, aqueles que tratam da recepção da antiguidade nas artes, são bastante atraentes para públicos amplos, porque trazem imagens muito bonitas. Já outros têm audiência mais específica, Malta Neolítica ou o Egito e o mundo natural, por exemplo. Como conjunto, porém, a página se destina a todos os que tenham interesse na antiguidade. Olha, estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente. Agora eu não tenho necessariamente perguntas a você, Zé, mas eu pediria muito encarecidamente, que você deixasse alguma dica para quem está começando a fazer esse trabalho com as redes sociais. Conte-nos, por favor, o que você já descobriu em todas as suas experiências online. A página do Leitorado começou de forma orgânica e acho que por essa razão permanece ativa. É preciso ter compromisso com as postagens, porque sem elas os seguidores vão embora. Eu publico conteúdo diariamente, com exceção de alguns dias de férias no começo do ano. Vocês vão encontrar postagens mesmo no Natal e no Ano Novo. E esse, para mim, é o grande segredo. Outro é encontrar páginas parceiras onde seja possível compartilhar o conteúdo. Hoje fazemos isso com 3 outras páginas, como Egiptologia e História Antiga e Documentos Históricos. Espero que até o final do mês tenhamos também uma página no Instagram, tocada por 2 ex-alunos e atuais técnicos do grupo de pesquisa. Quanto ao que já aprendi, não teria como dizer, foi tanta coisa, não apenas do ponto de vista factual, explorando os acervos dos grandes museus, como lidando com o público, inclusive com os haters, que afortunadamente têm sido poucos. Olha, eu desejo todo sucesso, não só na nova empreitada no Instagram, já estou ansioso pela empreitada do Instagram, inclusive, mas continuo desejando sucesso à página no Facebook, principalmente porque eu vou falar novamente, é uma página que eu curto, eu sigo realmente, você sabe disso, então eu desejo sucesso para continuar me deleitando também com essas informações e utilizando esse material em sala de aula. E aqui eu aproveito para me despedir de você, Zé. Agradeço muito você ter topado conversar comigo. Eu garanto que meus alunos vão aprender bastante com a tua experiência, com tudo isso que você falou para mim hoje, e também garanto que o público mais amplo, o pessoal que segue o Lefama nas redes sociais, também vai gostar muito de ter escutado você, e eu garanto que as pessoas vão passar a seguir o teu trabalho nas redes sociais, de tanto que a gente falou bem de tudo que você faz aqui. Então, muito obrigado novamente. Quer se despedir também do pessoal? Pode falar um tchau que está permitido. Beijo, Zé. Agradeço o convite que o professor Igor Klein me fez e dou os parabéns pela iniciativa da coletânea de entrevistas. Estejam todos convidados a visitar a página do Leitorado Antigo no Facebook. Um grande abraço.